Era uma manhã de outubro de 1707, quando 4 navios de guerra ingleses desapareceram nas águas geladas do Canal da Mancha, levando consigo quase 2.000 homens e mudando para sempre a história da navegação mundial. O que aconteceu naquelas águas não foi apenas um naufrágio comum, mas uma tragédia que expôs as falhas mortais de um sistema de navegação que havia dominado os mares por séculos. Esta é a história do desastre das Ilhas Scilly, o naufrágio que forçou a maior potência naval do mundo a repensar completamente como seus navios encontravam o caminho de casa. Imagine por um momento estar no convés de um navio de guerra no século XVIII. Você está cercado por canhões, cordas e velas tremulando ao vento, mas há algo que você não consegue ver e que pode determinar se voltará para casa vivo ou se encontrará uma sepultura aquática. Esse algo invisível é sua posição exata no vasto oceano. Em uma época em que não existiam GPS, radares ou comunicação via satélite, determinar onde exatamente você estava no mar era um dos maiores desafios da humanidade. E essa limitação estava prestes a cobrar um preço terrível. A frota inglesa havia passado semanas no Mediterrâneo, combatendo as forças francesas na Guerra da Sucessão Espanhola. Eram navios magníficos, representando o poder e a tecnologia mais avançada de sua época. O navio almirante Association, com seus 90 canhões, era uma fortaleza flutuante que inspirava terror nos inimigos e orgulho nos ingleses. Ao seu lado navegavam o Eagle, o Romney e o Firebrand, cada um uma maravilha da engenharia naval, tripulados por marinheiros experientes que haviam enfrentado tempestades e batalhas em todos os cantos do mundo conhecido. Mas quando começaram a jornada de retorno para Portsmouth, esses homens do mar enfrentavam um inimigo muito mais traiçoeiro que qualquer exército francês: a incerteza de sua própria localização. O problema da longitude tinha atormentado navegadores por séculos. Enquanto determinar a latitude era relativamente simples, usando a posição do Sol e das estrelas, descobrir exatamente quão longe a leste ou oeste você estava era um enigma que havia custado incontáveis vidas e fortunas. Os navegadores da época dependiam de um método chamado navegação por estima, que essencialmente significava fazer estimativas educadas baseadas na velocidade do navio, direção do vento e tempo de viagem. Era como tentar encontrar uma agulha no palheiro enquanto vendado, e as margens de erro aumentavam dramaticamente durante viagens longas. Após semanas no mar, um erro de alguns graus poderia significar estar a centenas de quilômetros de onde você pensava estar. Sir Cloudesley Shovel, o almirante comandante da frota, era um dos oficiais navais mais respeitados de sua geração. Havia servido com distinção sob 3 monarcas diferentes e participado de algumas das batalhas navais mais importantes da história inglesa. Mas nem toda a sua experiência poderia prepará-lo para o que estava prestes a acontecer. Quando a frota se aproximou das águas inglesas em outubro de 1707, Shovel e seus navegadores acreditavam estar se aproximando com segurança de Portsmouth, navegando bem longe dos perigosos rochedos que pontilhavam a costa sudoeste da Inglaterra. A realidade, porém, era drasticamente diferente. A frota não estava se aproximando de águas seguras, mas navegando diretamente em direção às Ilhas Scilly, um arquipélago traiçoeiro conhecido pelos rochedos submersos e correntes perigosas que haviam destruído navios por gerações. As ilhas eram como dentes afiados, esperando para dilacerar qualquer embarcação desafortunada o suficiente para se aproximar demais. Na noite de 22 de outubro de 1707, quando a escuridão envolveu a frota como um manto negro, os vigias começaram a ouvir algo que gelou o sangue em suas veias: o som das ondas quebrando contra rochedos.
Mas era tarde demais para mudar o curso. O Association, navegando na vanguarda, foi o primeiro a encontrar os rochedos submersos das ilhas Scilly. O impacto foi devastador. O casco do poderoso navio de guerra se partiu como madeira seca, e em questão de minutos, 90 canhões e 800 homens desapareceram nas águas geladas do Atlântico. O horror não parou ali. O Eagle, seguindo muito perto atrás, não teve tempo de reagir antes de encontrar o mesmo destino. Seus 600 tripulantes gritaram por socorro que nunca chegaria. O Romney conseguiu evitar os rochedos principais, mas seu casco havia sido fatalmente danageado e afundou lentamente, levando consigo mais 300 homens. Apenas o Firebrand, menor e mais ágil, conseguiu escapar da armadilha mortal, seus sobreviventes traumatizados testemunhando a destruição de 3 navios de guerra em questão de horas. Das quase 2.000 almas que haviam navegado orgulhosamente do Mediterrâneo, apenas 26 homens conseguiram chegar vivos à costa. Entre os mortos estava o próprio Sir Claude Disley Chauvel, cujo corpo foi encontrado dias depois numa praia das ilhas Scilly. Lendas locais contam que ele ainda estava vivo quando foi encontrado por habitantes da ilha, mas foi assassinado por um anel esmeralda que usava. Embora essa história nunca tenha sido comprovada, ela adiciona uma camada ainda mais sombria a uma tragédia já incompreensível. A notícia do desastre atingiu Londres como um terremoto. A perda de quase 2.000 marinheiros experientes era devastadora o suficiente, mas a destruição de 3 navios de guerra de primeira linha foi um golpe que abalou os fundamentos do poder naval inglês. Esses navios representavam não apenas uma fortuna em recursos e tecnologia, mas também décadas de experiência acumulada em batalhas navais. Era como se a Inglaterra tivesse perdido uma geração inteira de conhecimento marítimo em uma única noite terrível. Mas talvez ainda mais perturbador que as perdas materiais fosse a realização de que esta tragédia não foi causada por tempestades, batalhas ou falha de equipamento, mas pela simples incapacidade de determinar onde estavam no oceano. Se isso podia acontecer com uma frota comandada por um dos almirantes mais experientes da Inglaterra, poderia acontecer com qualquer navio em qualquer lugar do mundo. A supremacia naval inglesa, construída ao longo de séculos, havia sido exposta como perigosamente vulnerável. O impacto político foi imediato e duradouro. O parlamento inglês foi forçado a confrontar uma verdade desconfortável. Sua grande marinha, o instrumento de seu poder global, estava navegando às cegas pelos oceanos do mundo. Oficiais navais, comerciantes e cientistas uniram suas vozes exigindo uma solução para o problema da longitude. Não era mais uma questão acadêmica interessante, mas uma necessidade urgente de sobrevivência nacional. Em 1714, apenas 7 anos após o desastre, o parlamento inglês aprovou o Longitude Act, oferecendo o equivalente a milhões de dólares atuais para qualquer pessoa que pudesse resolver o problema da determinação precisa da longitude no mar. Este prêmio, conhecido como Longitude Prize, atraiu alguns dos maiores cérebros da época. Matemáticos, astrônomos, relojoeiros e inventores de toda a Europa se dedicaram a encontrar uma solução que pudesse evitar futuras tragédias, como a das ilhas Scilly. A resposta final veio na forma de um cronômetro marinho revolucionário desenvolvido por John Harrison, um relojoeiro inglês que dedicou décadas de sua vida a criar um dispositivo capaz de manter tempo preciso, mesmo nas condições mais adversas do oceano. Seu cronômetro H4, testado em viagens transatlânticas, finalmente forneceu aos navegadores a ferramenta que precisavam para determinar sua longitude com precisão sem precedentes. Mas as mudanças na Marinha Real Inglesa foram muito além da simples adoção de novos instrumentos. O desastre das ilhas Scilly forçou uma revolução completa na cultura naval inglesa.
Novos protocolos de navegação foram estabelecidos, exigindo múltiplas verificações de posição e consultas obrigatórias entre navegadores antes de tomar decisões críticas sobre o curso. O treinamento de oficiais navais foi completamente reformulado, com ênfase renovada na educação matemática e astronômica. A cartografia naval também passou por transformações dramáticas. Mapas mais precisos das costas britânicas foram produzidos, com especial atenção aos perigos conhecidos como os rochedos das Ilhas Scilly. Sistemas de sinalização e faróis foram expandidos e melhorados, criando uma rede de navegação costeira que proporcionava orientação muito mais confiável para navios que se aproximavam de casa após longas viagens. Talvez mais importante ainda, o desastre mudou fundamentalmente a mentalidade da liderança naval inglesa. A arrogância que havia permitido que uma frota navegasse com base em estimativas imprecisas foi substituída por uma cultura de cautela calculada e verificação constante. Comandantes navais aprenderam que mesmo décadas de experiência não podiam substituir instrumentos precisos e métodos científicos rigorosos. O legado do naufrágio das Ilhas Scilly estendeu-se muito além das águas inglesas. Outras marinhas ao redor do mundo observaram as reformas inglesas e implementaram mudanças similares em suas próprias frotas. O desenvolvimento de cronômetros marinhos precisos revolucionou a navegação global, tornando possível viagens mais seguras e comércio mais eficiente entre continentes. Hoje, quando navegamos com GPS satelital que pode determinar nossa posição com precisão de metros, é fácil esquecer quão recentemente na história humana determinar localização no oceano era uma questão de vida ou morte. O desastre das Ilhas Scilly nos lembra que por trás de cada avanço tecnológico há frequentemente uma tragédia humana que forçou a mudança. Aqueles quase 2.000 marinheiros que pereceram nas águas frias do Atlântico não morreram em vão, se suas mortes nos ensinaram a navegar com mais segurança pelos oceanos do mundo. A próxima vez que você olhar para um mapa ou usar GPS em seu telefone, lembre-se de que essas tecnologias aparentemente simples são o resultado de séculos de desenvolvimento impulsionado por tragédias como a das Ilhas Scilly. A história da navegação é escrita não apenas em cartas e instrumentos, mas no sangue e sacrifício daqueles que ousaram desafiar os oceanos desconhecidos. Se esta história da tragédia, que mudou para sempre a navegação mundial, despertou sua curiosidade sobre os grandes desastres marítimos da história, não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever em nosso canal. Temos muito mais histórias fascinantes sobre os eventos que moldaram nosso mundo, desde naufrágios épicos até descobertas que revolucionaram a ciência. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma de nossas narrativas históricas e deixe nos comentários qual desastre marítimo você gostaria que explorássemos em nossos próximos vídeos. Sua inscrição nos ajuda a continuar trazendo essas histórias extraordinárias que muitas vezes ficam esquecidas nos arquivos da história.